Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando nessa manhã, mais uma manhã com o Evangelho, nesse dia 2 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Perdoe o atraso, estava aqui tentando conectar a internet, que tá braba aí minha internet esses últimos dias, mas Deus é bom, a gente não vai murmurar não, né? Seja bem-vinda, Vanilda Ramos. Vanilda, eu até vi sua mensagem, mas não dava mais tempo de responder. Irmã Dora, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão Luiz Pedro. Deus abençoe todos e todas que estão entrando. Vai colocando o seu nome aí, dando a paz, para mim conseguir ver você. Amém? Deusimar Lourenço, Deus abençoe. Minha irmã, a paz. Irmã Adriana. Irmã Cirlei Lima, seja abençoado nessa manhã. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Estamos aqui para celebrarmos ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede. Amém? Estamos aqui hoje, aqui direto da sala de oração, Capela da Divina Providência, um lugar separado que a gente para oração, para leitura bíblica, para estudo, e nessa manhã para a gente poder fazer uma manhã com o Evangelho. Eu só estou, irmãos, tentando abaixar um pouquinho aqui o som, porque quando é pela internet a gente tem uma noção maior quando é na televisão. Tá muito alto o som? Me ajudem aí, por favor. O som tá muito alto? Quando eu faço manhã com o Evangelho lá na sala, eu consigo ter uma noção maior. Amém? Bianca Lourenço, Raquel Félix, Yara Nunes, Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Me passem essa informação, por favor, se o som está muito alto da música, tá bom? Por gentileza. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com eles diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Filho único de uma viúva, acompanhava-se muita gente da cidade. Vendo o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximou-se e tocou no esquife, e os que levaram pararam. E Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou ele à sua mãe. Apoderou-se de todos um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus voltou seus olhos para o seu povo. A notícia deste fato ocorreu por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bom, amados irmãos e irmãs, que você nessa manhã está aqui, no Manhã com o Evangelho. Que bom, nessa manhã nós temos vida e vida em abundância para podermos meditarmos na palavra do Senhor. O texto de hoje vai falar sobre vida, vai falar sobre o plano de salvação que Deus tem para o ser humano. O plano de salvação que Deus tem para o ser humano nunca é morte. O plano de salvação que Jesus tem para o ser humano nunca é, queridos e queridas, o final, mas sempre é vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus, querido, que deseja nos dar vida.
E se não for aqui nessa terra, ele deseja que nós tenhamos vida eterna. Por isso que ele enviou o seu único filho, o seu amado filho, para quê? Para que nós não perecêssemos, mas nós tivéssemos o quê? Vida eterna. Que maravilha, amados irmãos, quando olhamos para o nosso Deus e nele nós encontramos o quê? Vida. Quando nós olhamos para Deus, encontramos vida que emana do seu trono. Deus nunca vai querer a nossa morte. Deus nunca vai querer, querido, que nada da sua vida tenha morte. Por isso, amados irmãos, nessa manhã, Deus tem vida para você aqui nessa terra, Deus tem vida para você lá no céu, Deus tem vida para os seus sonhos, Deus tem vida para a sua saúde, Deus tem vida para a sua família. Não devemos nunca, amados irmãos e irmãs, aceitar nenhum tipo de morte. Nenhum tipo, querido, de final quando nós estamos em Deus. Ah, mas então a gente nunca vai morrer? Não, a gente vai morrer. A matéria vai morrer. Eu não estou dizendo que a matéria não morre, a matéria morre. Mas Deus tem, quando a matéria morre, ainda assim, há uma vida eterna esperando por mim e esperando por você. Olha que maravilha, amados irmãos. Que Deus maravilhoso é esse, que não deseja ver os teus sonhos mortos, não deseja ver os teus dons mortos, que não deseja ver aquilo que Ele confiou a você morto, mas Ele deseja que tenha vida, que emane vida para você. O sopro que o Espírito sopra é um sopro de vida. Lembra de Ezequiel 37? Depois que Ezequiel profetizou, que houve, querido, um barulho dos ossos. Depois que Ezequiel profetizou, que os ossos se juntaram, que houve carne, ainda faltava alguma coisa. E o que é que estava faltando? Que houvesse o quê? Um sopro de vida. Que maravilha nessa manhã. Quando olhamos para esse evangelho, hoje, principalmente hoje, numa celebração dos fiéis defuntos, olhamos para esse evangelho e olhamos uma mãe desesperada. Vemos, querido, uma mãe aqui que vai dizer que ela não tinha marido mais, já era viúva e só tinha o seu filho. O filho dela, querida, era a segurança daquela mulher para aquelas épocas. E quando ela olha para o seu filho, morto ali, os seus sonhos, a sua motivação de viver também estava acabada. Também estava chegando no final a vida daquela mulher. Mas, ao sair com o seu filho morto pela cidade, o cortejo sairia, querido, para levar um defunto até a sepultura. Mas o que ela não contava, que o autor da vida estaria entrando pela mesma porta que ela estava saindo. O texto vai dizer, amados irmãos e irmãs, que Jesus encontra a multidão que acompanhava aquela mulher, se encontra com a multidão que acompanhava Jesus. Olha que maravilha. Duas multidões se encontram, uma carregando morte e outra carregando vida. E o interessante, amados irmãos, é que quem carregava morte parou diante da multidão que emanava vida. Sabe, amados irmãos, nessa manhã, eu não sei o que você está carregando de morte na tua vida. Eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei nessa manhã o que pode estar morto na tua vida. Mas eu sei de uma coisa: Jesus emana vida. Os anjos que andam com ele emanam vida. Nessa manhã eu quero profetizar vida sobre você. Porque quando a morte para diante da vida,
ela precisa receber uma ordem. Há uma ordem de Deus nessa manhã para você. Viva! Há uma ordem de Deus para você nessa manhã, para os teus sonhos. Ressuscitem. Há uma ordem de Deus para os dons e talentos que talvez estão parados sobre a sua vida. Recupere-se. Há uma ordem de Deus para a sua família, querido, que pode estar morta espiritualmente. Sopro de vida de Deus. Amados irmãos, a morte nunca vai permanecer de pé quando a vida se manifesta. Quando Jesus se manifesta, tem que ter vida. O texto vai dizer que aquela mulher ficou desnorteada, amados. Aquela mulher estava ali, querido, muito, muito triste. Mas Jesus chegou. Eu quero profetizar nessa manhã que Jesus vai chegar aí onde você está nesse momento. Que Jesus vai chegar nessa causa, querido, que parece que é o fim. E parece que é morte. Mas Jesus vai chegar aí. Jesus vai chegar aí, querido. Coisa que judeu nenhum faria. Tocar em um morto para não se contaminar. Jesus quebra o protocolo. Porque ele era maior do que a morte. E ele vai lá, toca no morto. Deixa Jesus tocar naquilo que está morto nessa manhã. Sabe? Não esconde não de Jesus o que está morto, não. Não, Jesus. Está morto. Quando Jesus mandou tirar a pedra, Maria ou Marta, não me lembro agora exatamente, disse: Senhor, já é de 3 dias, cheira mal. Jesus falou: tira a pedra. Sabe por quê? Porque quando Jesus quer fazer, querido, tem que estar exposto. Expõe o que está morto aí para Jesus nessa manhã. Expõe aí, querido, aquilo que parece que tem vida e não tem vida. Jesus quer trazer vida, mas precisa ser exposto. Jesus não faz, querido, corpo mole para colocar a mão no morto. Jesus não faz corpo mole por causa do cheiro de morto de Lázaro. Não, ele quer trazer vida. E quando ele quer trazer vida,
há uma necessidade de ser exposto o que está morto. Talvez você tenha vergonha nessa manhã de expor para mim. Talvez você tenha vergonha de expor aqui no público. Mas você está aí no seu íntimo e você pode falar para Deus: Deus, a minha vida sentimental está morta. Deus, a minha vida financeira está morta. Deus, a minha família está morta. Senhor, eu estou morto. Exponha para Deus nessa manhã, querido. Porque Ele não tem nojo, Ele não tem receio de tocar naquilo que está morto. Porque tudo que Ele toca, há vida. O texto vai dizer que quando Jesus tocou naquele homem e disse assim: moço, eu te ordeno, levanta-te. Olha que palavra forte, amados irmãos e irmãs, nessa manhã. Moço, eu te ordeno, levanta. Uma palavra que vem direto de Jesus, querido. Até morto obedece. Se nessa manhã o Senhor liberar apenas uma palavra, nós seremos salvos. Nessa manhã o Senhor está liberando a palavra: levanta-te. Levanta-te. Querido, ao orar, declara aquilo que está morto na tua vida e fala: levanta-te. Sabe, Deus é o Deus dos vivos e não é o Deus dos mortos. Por isso é manhã de você se levantar. É manhã de você profetizar para a sua vida, para a área da sua vida, para aquilo que você tem visto morto. Levanta-te. E o Senhor trará a vida eterna. Quando o texto disse isso, querido, levanta-te, o morto sentou e começou a falar. E Jesus entregou o milagre para sua mãe. Olha que maravilha. Quando Jesus dá uma ordem, o morto levanta já falando. Quando Jesus dá uma ordem, querido, os ossos batem até se ajuntar, e aonde o sopra o vento do Espírito, volta à vida. Por isso, nessa manhã, não desista. Por isso, nessa manhã, não recue. Nessa manhã, querido, não entregue os pontos. Ainda há vida de Deus para você. Ainda há, querido, providência do céu para a sua vida. E nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, sopra o teu vento de vida sobre a minha vida. O texto ainda vai dizer que a multidão gritava: Deus se lembrou do seu povo e enviou um grande profeta. E toda aquela notícia, amados irmãos, correu pela circunvizinhança. Que coisa maravilhosa é sabermos que o nosso Deus é um Deus de vida. Por isso hoje, nesse 2 de novembro de 2022, não é um dia de você chorar, não é um dia, querido, de você lamentar por as pessoas que já morreram, pelos homens e mulheres de Deus que já passaram por essa vida. Não. É manhã de você agradecer. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, querido, todos os irmãos e irmãs que já morreram na esperança da vida eterna, eles estão mortos na matéria, mas eles estão vivos para Deus. Por isso nós temos a nossa esperança no Cristo ressuscitado e no Cristo que ressuscita. Nessa manhã em que a igreja de muitos anos, desde o ano no ano 900 e pouco, que celebra a data dos fiéis defuntos até os dias de hoje, né? Talvez, né, as igrejas protestantes não têm mais esse hábito, né? Algumas tradicionais ainda têm, né? Junto com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o que nós, como cristãos protestantes, entendemos e reconhecemos é que Deus é um Deus de vida. Por isso, nessa manhã, não fique triste. Não entristeça o seu coração. Mas quando você olhar e achar que é o fim, lembre-se, Deus
é um Deus de vida. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de ressurreição. Às vezes você ora por uma pessoa, ora, e aquela pessoa morre. E aí às vezes você fica com aquele sentimento de frustração. Parece que Deus não ouviu a sua oração. Mas, amados irmãos e irmãs, eu ouvi uma vez a pastora Lígia Fernandes falar algo que eu guardei para mim. No céu ninguém entra doente. No céu, para entrar, precisa estar curado. Uns o Senhor cura para permanecer na terra. Outros o Senhor cura para entrar no céu. Aquela palavra entrou no meu coração. Sabe, irmãos? Por isso, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Nesse dia de que muitos vão chorar, muitos vão lamentar pelos seus mortos, agradeça. Agradeça porque você está vivo. Agradeça, querido, porque o Senhor é o Deus que ainda traz vida para os sonhos, para os planos, para a vida espiritual. E agradeça pelas pessoas maravilhosas que passaram na sua vida. Pessoas, querido, extraordinárias. Talvez mãe, pai, irmãos, amigos que já foram dessa vida para a eternidade. Eu explico isso sempre. Nunca orar por quem já morreu. Eles não precisam das nossas orações. Mas agradecer por quem eles foram, sim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela minha avó, que já faleceu. Obrigado por tantas pessoas queridas que influenciaram minha vida. Louvo a Deus por tantas pessoas. Por isso, nessa manhã, o nosso consolo seja sempre agradecer ao Senhor pelos fiéis defuntos, os que foram na esperança da vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, amados irmãos e irmãs. Se você tem algum pedido, coloca aí no chat. Nós estamos aqui na sala de oração. Após o Manhã com o Evangelho, eu estarei realizando o nosso culto doméstico aqui. E eu quero deixar a sua intenção diante do altar do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Se você quiser colocar algum pedido, você coloque aí em nome do Senhor Jesus, que nós estaremos anotando aqui no nosso caderninho. Aqui, ó, querido. Caderninho de oração. Tantas folhas, tantas intenções, tantos pedidos colocados diante do Senhor, e que em todo culto doméstico, aqui na sala de oração, nós apresentamos diante do Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor, o Deus de vida, que nos dá vida e que também dá vida aos que já foram, aqueles que já estão com o Senhor, estão vivos. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado nessa manhã, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos nessa manhã pelo dom da vida. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é o Deus de milagre. Nós oramos nessa manhã, Senhor Deus amado, porque o Senhor nunca falha. O Senhor é aquele que chega na hora certa. E quando o Senhor chega, não tem quem possa impedir. Nessa manhã, meu Deus, que nós estamos aqui meditando no Evangelho da viúva de Naim. Deus, nós cremos que o Senhor ainda é o Deus que ressuscita. Tu és o Deus que ainda traz vida. Quero, Senhor Deus amado, nessa manhã orar, meu Deus, pedindo ao Senhor que nessa manhã traga vida para cada um de nós. Tu conheces o coração de cada pessoa. Tu conheces o coração de cada um que está aqui orando comigo. Que o Senhor nessa manhã possa trazer o consolo do Teu Espírito Santo, trazer vida de Deus. Que toda treva, Senhor, seja jogada por terra e que o Teu nome seja exaltado. Nós louvamos o Senhor nesse dia, Deus, em que a igreja celebra e que a igreja lembra de todos os fiéis defuntos. Nós queremos Te agradecer por pessoas maravilhosas que passaram em nossas vidas. Nós Te louvamos por homens e mulheres que tiveram um legado e fizeram uma diferença, Senhor, na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu
Deus amado, de ter pessoas maravilhosas, como o Senhor, Deus amado, tantas essas pessoas que já descansam no Senhor. Obrigado. Nós só temos que te agradecer, porque, Senhor, elas foram pessoas exemplares na nossa vida. Te agradeço, meu Deus, te agradeço muito, Senhor, muito, muito, por todos os santos que hoje já descansam no Senhor. Te louvamos, Senhor, Deus amado, porque Tu ainda tem algo para fazer na nossa vida aqui. E que nós possamos, Senhor, Te servir e Te adorar. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa o nosso dia. Todos os pedidos, Senhor, Deus amado, que estão sendo colocados aqui no chat, que daqui a pouco serão apresentados no culto matinal. Que o Senhor nos abençoe. Deus amado, fica conosco nessa manhã. Deus amado, pedimos o Senhor, em nome de Jesus, fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor, amados irmãos. Que para terminar aqui, nós já vamos começar o nosso culto aqui matinal. E nós iremos estar com todas as intenções colocadas aqui no chat diante do altar do Senhor. Amém? Louvado seja Deus nessa manhã. Recebamos a bênção do Senhor. Deus abençoe sua vida, o seu dia com paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém? Para cada bênção liberada, um quê? Um amém. Amém? E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, amém, e a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, aquele que ressuscitou, amém, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente agora, ao vivo no Manhã com o Evangelho, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos dando vida e esperança. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Um dia abençoado na presença de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz.